Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você deve estar passando um probleminha com ansiedade, mas não tem problema porque você chegou no canal certo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre 3 coisas que ninguém te contou, mas que é muito importante você saber antes de querer tratar a ansiedade. Mas eu já vou adiantando uma coisa, olha só, tu nunca vai se livrar da ansiedade. Vamos lá? Hello my friends, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Debem, eu sou psicóloga clínica e se você sofre com ansiedade, esse canal é para você. Eu preparei esse canal para trazer a minha prática clínica aqui e poder ensinar vocês a lidarem com a ansiedade de uma forma saudável e correta. Vou ensinar desde a psicoeducação até técnicas e um guia completo e gratuito para você. Então, se você tem ansiedade, leve um pouquinho moderada, você está no lugar certo. Agora, se você tem ansiedade ou considerada grave, vai pra terapia, beleza? Então, vamos tratar essa ansiedade? Pega um caderno, uma caneta e vamos juntos. Let's bother, my friends. Antes de tudo e o mais importante, para você poder tratar qualquer coisa, uma ansiedade, uma depressão, um toque, um border, primeiro você precisa entender o porquê que você tem e o que é esse transtorno. O que está acontecendo no teu cérebro? Isso é uma das coisas que nós fazemos em terapia. Existe algo chamado psicoeducação, que é exatamente o que eu estou fazendo nesses primeiros vídeos. Então eu já vou falando, por favor, meu querido, não pula esses vídeos. Esses vídeos aqui, ó, de psicoeducação, os primeiros, eles são tão importante, na verdade eu acho que até mais importante do que o vídeo da técnica em si. Então, por favor, fique aí, porque vai valer a pena, entendeu? Já deixa eu te avisar, a ansiedade é tua amiga. Deixa eu contextualizar com uma historinha, tá? Uma historinha vida real, eu de quando eu tinha uns 4 aninhos por aí. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, muito brincalhona, e assim, ó, eu amava brincar de pega-pega e se esconder, só que detalhe, eu era aquela que amava ser pega, odiava pegar, amava se esconder, odiava ter que procurar, entendeu? Entendeu? E eu também era aquelas, não me orgulho de falar isso, tá? Mas eu era aquelas que brincava de pega-pega, mas aí quando era pega, levantava a mão e falava, ai, mas eu era café com leite, mentira. Voltando pro contexto da historinha. Calma que vai fazer sentido. Nós estávamos brincando, pega-pega, e daí todo mundo subiu, né, no parquinho, naquela casinha que tem todo o parquinho, e algumas crianças começaram a descer pela escada, outros começaram a descer pelo escorregador e outros pelo pole. Eu não sei o nome em português, poste. Sabe aquelas coisas de bombeiro que aparecem nos filmes, que eles descem para descer mais rápido, eles usam aquilo para descer? Então, tinha isso no parquinho. E eu sempre tive muito medo daquilo. Eu nunca ia. Então, ou eu sempre descia pela escada, ou eu sempre descia pelo escorregador. Só que daquela vez tinha criança no escorregador, tinha criança na escada. Ou era eu ser pega, que eu odiava isso, ou eu enfrentava meu medo. Só sei que eu cheguei ali, olhei para aquela coisa olhou para mim. Eu não pensei 2 vezes, só fui. Só sei que quando eu desci cheguei lá embaixo, eu olhei para cima, eu tava com uma adrenalina tão grande que eu fiquei doida, assim, eu parei de brincar e eu comecei a subir e descer. Eu tava a mil, eu tava super feliz. Mesmo dia, meu pai chega pra me buscar e eu amava quando meu pai me buscava na escola, porque ele sempre deixava eu brincar no parquinho um pouquinho mais. Então, eu fui super feliz contar pra ele, pai, vem cá ver, eu desci do poste, eu desci de lá. E assim, nossa filha, que legal, me mostra e tal. Subi, olhei pro polo olhou pra mim, pro poste, né, tá ligado, né? Gente, não foi, eu não consegui. Travei. Agora você pode me perguntar, Priscila, o que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. A ansiedade nada mais é do que o medo, só que um medo não palpável. E agora eu vou chegar nos 3 pontos, então fica comigo. Só deixa eu falar uma coisa assim que eu nunca imaginei falar na minha vida. Como é que fala essas coisas, gente? Meu Deus do céu. Então, se você tá gostando do vídeo até aqui, dá um joinha, clica ali no se inscrever e vamos junto, porque, cara, tem como viver uma vida super de boas com a ansiedade e eu vou te ajudar. Beleza? Primeiro, o seu cérebro ele não entende a diferença entre o medo e a ansiedade. Deixa eu te explicar. Acabei de te falar alguns segundos atrás, a ansiedade é o medo. A ansiedade nada mais é do que um medo pro teu cérebro. Porém, a ansiedade é um medo não palpável, é um medo não físico, é um medo que está aqui dentro. O que acontece? Nós temos 5 emoções básicas. Se você já viu Divertidamente, você sabe exatamente o que eu estou falando. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho.
Essas são as 5 emoções básicas. Qualquer outra emoção que a gente tem vem dessas 5, ou seja, a ansiedade vem do medo. Pro teu cérebro, a ansiedade que você sente, o medo da prova, o medo da entrevista do emprego, o medo do amanhã, o medo de não ter ido bem em alguma coisa, a ansiedade que você sente é a mesma coisa se estivesse aparecendo uma cobra aí na tua frente. Eu tenho pavor de cobra. Se aparecesse uma cobra aqui, eu ia desmaiar. Entendeu? Então, pro teu cérebro, a ansiedade é o medo. Por isso que você sente palpitação, falta de ar, suor, tremedeira, tuas mãos começam a suar, você começa a ficar tonto, a barriga dói, porque esses sintomas são os mesmos sintomas do medo. Então, para o seu cérebro, ansiedade é medo. Quando a ansiedade vem, você tem que entender que o seu corpo, a reação que o teu corpo traz, que é todas as sensações físicas, nada mais é do que uma resposta dela para o medo. Ou seja, se a gente conseguir controlar o que acontece aqui, nós vamos controlar o medo, que consequentemente vai controlar a ansiedade e os sintomas físicos que você sente. Segundo, o medo está aqui para te proteger. Ou seja, todas aquelas 5 emoções básicas que eu falei para você, todas aquelas, elas são uma emoção saudável e também uma emoção não saudável. Se nós não sentíssemos nojo, os nossos antepassados teriam comido coisas que não era para comer. Ou seja, muito provável que nossa espécie talvez não estaria nem aqui. Mesma coisa que é o medo. Se você não tivesse medo, você provavelmente pularia do avião sem paraquedas. Ou você não teria medo de entrar em um lago cheio de jacaré. Ou seja, o medo, a ansiedade, ela está aqui para te proteger. Por isso que ela é sua amiga. Por isso que tem uma forma saudável dela e uma forma não saudável dela, que eu vou explicar também. E por último, se você não tivesse ansiedade, você não teria iniciativa, motivação para começar algo, até para continuar algo. A ansiedade, ela faz você te preparar para algo que te dá medo. A ansiedade faz você te preparar para aquilo que causa um desconforto em ti. Vou dar um exemplo muito claro. Eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Eu lembro que quando eu tava fazendo o meu TCC, gente, meu TCC tava pronto há um tempo e eu via e revia, porque eu sempre fui muito ansiosa para os meus estudos. Até hoje, se eu não estudo, eu fico muito ansiosa, eu passo mal, é complicado. Eu fico muito preocupada com meus estudos. O meu esposo, já por outro lado, foi fazer o TCC dele, tipo, ele já tá formado, né? Então eu posso falar bem em cima da hora, vamos dizer assim, entendeu? Ele não é uma pessoa tão ansiosa para os estudos que nem eu, mas olha a diferença. Eu sempre fui ansiosa e no dia da apresentação eu estava mais ansiosa ainda. Meu esposo nunca foi tão ansioso para os estudos, mas um dia antes da apresentação, no dia da apresentação, o cara tava passando mal da ansiedade, entendeu? Ou seja, existem áreas da sua vida que você vai ser mais ansioso do que outras áreas. E você tem que ter essas áreas certinhas. Por exemplo, eu sou muito ansiosa na área financeira, mas eu não sou ansiosa para a área da minha casa. Tudo bem, tá uma coisa fora do lugar. Ou seja, você precisa dessa ansiedade para você conseguir concluir o que você começou, para você ter as suas metas, para você ter uma esperança, para você ter uma motivação. É a ansiedade que faz isso. Então, por que a ansiedade é sua amiga? Por conta desses 3 fatos. Se você começar a encarar a ansiedade dessa forma, vai ser mais fácil de você lidar com ela. Porque hoje, quando a gente pensa de ansiedade, a gente pensa de todo aquele mal, crise de ansiedade. Só que ela não é isso. Antes de ela ter tornado isso na sua vida, ela foi algo muito bom e ela é algo muito positivo. Por isso que lá no início do vídeo eu falei assim, você nunca vai se livrar dela e é real, você nunca vai se livrar da ansiedade, porque você precisa dela para viver. Guarda essa frase que eu vou falar pra ti, porque eu vou falar pra ti várias vezes. Olha só, a ansiedade tem que ser desconfortável para fazer efeito. Então é isso, my friends. Eu espero que você tenha entendido o que eu passei. Esse é um dos pontos principais que você precisa saber sobre a ansiedade, para você começar a ter um olhar diferente. Lembra, por favor, a ansiedade é realmente a tua amiga. Ela tá aqui para te proteger. Começa a mudar a tua perspectiva de como tu enxerga ela, para daí sim você começar a tratar ela. Beleza? Falou. Peace.